a glória de Deus. Com muita frequência, quando as pessoas falam ou ouvem, a respeito da glória de Deus, geralmente as pessoas têm dois posicionamentos igualmente equivocados. O primeiro posicionamento, mais comum entre as pessoas, é que simplesmente a maioria das pessoas não sabem definir o que é a glória de Deus. Muitas pessoas, quando pensam a respeito da glória de Deus, têm uma ideia abstrata do que seria a glória de Deus. Eu me lembro que certa vez eu perguntei a uma pessoa o que ela achava que era a glória de Deus. E a pessoa me respondeu da seguinte maneira: pastor, quando eu penso a respeito da glória de Deus, eu penso assim numa luz. Mas pensar numa luz é uma coisa um pouco abstrata, não é verdade? O que é, como assim numa luz? Ou então, quando se fala a respeito da glória de Deus, muitas das vezes as pessoas têm aquela visão ou aquela ideia de algo extraordinário e sobrenatural, de maneira fantástica e extraordinária, que são, por exemplo, como nós encontramos nas Escrituras, as teofanias, que são as manifestações visíveis da presença de Deus de maneira majestosa, de maneira gloriosa, como foi o caso, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19, quando o Senhor desceu no Monte Sinai, e diz a palavra de Deus ali que o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre o monte. De fato, ali houve uma manifestação teofânica da glória de Deus, aonde todo Israel pôde contemplar a sua presença majestosa. Ou talvez, pensa-se, por exemplo, na visão do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando do seu chamado, quando diz a palavra de Deus ali que ele contempla o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins estavam à sua volta clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas será que a glória de Deus está simplesmente atrelada a visões sobrenaturais? Porque se for assim é muito complicado, porque o Senhor nosso Deus, ele não mais se manifesta desta maneira. Uma vez que o seu Filho Jesus é a maior manifestação da sua glória, nós vamos falar disso um pouco mais adiante, ele não mais se manifesta desta forma, como manifestou no passado. E de fato, estas, como a descida do Monte Sinai, no Monte Sinai, ou mesmo a visão que o profeta Isaías teve, são manifestações visíveis da glória de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para vocês o que mais a Bíblia diz que é a glória de Deus. E você sabia que nós podemos contemplar a glória de Deus todos os dias? Todos os dias nós podemos contemplar a glória de Deus, aquilo que a palavra de Deus chama de glória de Deus. Por exemplo, no Salmo 19, nós temos a afirmativa bíblica, lá mesmo no versículo 1, de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós podemos contemplar, através daquilo que Deus criou, o poder da sua glória. Podemos contemplar a própria sua glória ali, manifesta através das obras da criação. No Salmo 29, um salmo que particularmente eu tenho muito carinho pelo Salmo 29, é uma descrição de uma tempestade. O salmista Davi descreve ali uma tempestade e ele atrela a visão da tempestade, por exemplo, à voz do Senhor. A voz do Senhor desnuda os bosques, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Davi certamente está contemplando os raios, os relâmpagos e o ribombar dos trovões. E é interessante que no versículo de número 9 do Salmo 29, ele diz: tudo no seu templo, no seu santuário, lhe diz glória. Aquele temporal descrito poeticamente, inspirado por Deus no Salmo 29, era uma descrição da glória do Senhor. Para muitas pessoas, para o homem comum, era só mais um temporal, só mais uma tempestade que estava acontecendo, dentre tantas como as que acontecem em nossa cidade, por exemplo. Mas Davi, que estava cheio do Espírito Santo, quando escreveu este salmo, ele viu a glória do Senhor manifesta ali naquele temporal. E um outro salmo da palavra de Deus é o Salmo 104.
O Salmo 104, por exemplo, ele descreve a glória de Deus de uma maneira muito bonita. Ele usa figuras, por exemplo, do tipo de que a glória do Senhor se manifesta nos céus, por exemplo, quando ele diz aí que tu estendes os céus com a tua cortina. A ideia dentro do texto hebraico imagine o salmista contemplando os céus estrelados, e ele vê que os céus estrelados são como a cortina da tenda de Deus. É como se Deus habitasse nesta cortina, nesta tenda da qual o céu é o seu teto. E ele diz mais ali, ele diz, por exemplo, que as nuvens são é o carro do Senhor, é por onde o Senhor trafega nos céus, é através das nuvens. E ele usa mais figuras aqui, como do tipo de que ele voa nas asas do vento, faz dos ventos os teus anjos, e os labaredas de fogo, ou fogo, teus ministros, e coisas do tipo. O Salmo 104 descreve muitas imagens da criação, de torrentes rachando ou passando por meio das montanhas, torrentes de águas passando por meio das montanhas, e coisas do tipo, né? Ele fala, por exemplo, da lua, do sol, das estrelas, ele fala do vinho, ele fala de tantas coisas, da relva que cresce, e tudo isso ele descreve como a glória do Senhor. Por exemplo, no verso de número 31 do Salmo 104, ele diz isso, que a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Ou seja, o salmista, ao contemplar a criação de Deus, ao contemplar os céus, ao contemplar os animais, ao contemplar as relvas, tudo aquilo que está na criação, ele via ali a manifestação da glória do Senhor. Deus estava se manifestando gloriosamente através das obras da criação. E sabe o que mais que ele diz? Quando ele diz no verso 23, que é parte dessa manifestação da sua glória, ele diz aí no verso 23 o seguinte: sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. E no verso 24 ele complementa: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Sai o homem, verso 23, para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. O trabalho do homem, aquilo que o homem faz todos os dias, aquilo que nós fazemos todos os dias, ao nos dirigirmos para o nosso trabalho, é parte da manifestação da glória de Deus sobre nós. Ou seja, irmãos, nós estamos cercados da glória de Deus todos os dias. Todos os dias o Senhor se mostra a nós, a sua glória manifesta a nós através da sua obra da criação, dos céus que proclamam a glória de Deus, ou os céus que são como a tenda onde Deus estendeu para debaixo delas habitar, ou as nuvens, como o salmista pensava bem, as nuvens são o carro do Senhor, por onde o Senhor trafega, né? E ele voa nas asas do vento e coisas do tipo. E o trabalho, aquilo que nós fazemos todos os dias, são manifestações da glória do Senhor. O que falta a nós, irmãos, é percebermos a presença de Deus no cotidiano, é percebermos a presença de Deus no dia a dia, nos passarinhos que cantam lá fora, em cada manhã que vem, no nascer do sol, na chuva que cai, na lua, nas estrelas, nas obras de Deus. A terra está cheia da glória do Senhor. O que nós precisamos é ter os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos para contemplar as maravilhas de Deus que se manifestam a nós todos os dias. Podemos sim ver a glória do Senhor todos os dias. O que compete a nós é termos essa sensibilidade que procede do Espírito, que procede de um coração cheio do Espírito Santo, que faz olhar para um céu estrelado, que faz olhar para a lua e para as estrelas, e não vê-los simplesmente como astros, não vê-los simplesmente como componentes da criação, mas vê-los como manifestação da glória de Deus. Os animais, as plantas e tudo mais que existe, tudo manifesta a glória de Deus. Tudo no seu templo, como diz o Salmo 29, que é o santuário da criação, está lhe dizendo glória. Glória seja dada ao Senhor. A manifestação da glória de Deus está sobre nós todos os dias. Agradeçamos e louvamos ao Senhor que se manifesta a nós todos os dias através da obra da criação.